De volta com o Band Cidade, você confere agora as informações do esporte. A gente começa com o Campeonato Catarinense. A bola rolou nesta quinta-feira em partidas atrasadas por causa do veto de cidades à realização de atividades esportivas. Chapecoense e Avaí se enfrentaram, vejam só, em Itajaí, por causa das restrições em Chapecó. E deu Chapecoense líder da competição. No estádio Gigantão das Avenidas, a Chapecoense saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo. Passe de Fernandinho para Lima, que bate forte para fazer 1-0. 8 minutos depois, cobrança de escanteio para o Avaí. A defesa da Chapecoense afastou mal e Renato aproveitou a sobra para deixar tudo igual. Aos 21 do segundo tempo, pênalti para a Chapecoense. Perotti desloca o goleiro e faz o segundo no time do Oeste. E ficou assim, Chapecoense 2, Avaí 1. O Joinville enfrentou o Marcílio Dias em Brusque, também em função das restrições contra a Covid-19 na maior cidade do estado. No estádio Augusto Bauer, o Marcílio Dias teve a grande oportunidade do jogo para ficar com a vitória neste pênalti cobrado por David Batista aos 41 minutos do segundo tempo. Só que o goleiro Fabian Volpe do Joinville defendeu a cobrança e garantiu o empate sem gols. Final em Brusque, Joinville 0, Marcílio Dias também 0. O jogo entre Criciúma e Chapecoense pela terceira rodada do Campeonato Catarinense foi remarcado para domingo às 4 horas da tarde no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. De acordo com a Federação Catarinense de Futebol, o decreto que proibia jogos de futebol em Criciúma foi revogado. A partida iria ocorrer em Jaraguá do Sul, mas a cidade também proibiu a realização de partidas. Agora a Libertadores Feminina. Hoje tem a terceira rodada do grupo B da competição. As meninas do Avaí Kinderman vão encarar o Boca Juniors. O duelo hoje é entre líder e vice-líder do grupo B. O Boca Juniors joga realmente em casa, já que a Libertadores Feminina está acontecendo na Argentina. Quando você tem torcida, é muito favorável, mas a gente está num estádio onde não tem torcida. O que vai beneficiar ali é quem chegar primeiro na bola. O jogo entre Avaí Kinderman e Boca Juniors vai definir a classificação para as quartas de final. São 3 equipes muito boas e todas elas praticamente, até com os mesmos resultados, com o mesmo número de pontos, né? 4 pontos cada um, que vai decidir, né? Muitas das vezes nesse grupo vai ser a quantidade de gols, né? No caso o saldo de gols. O time de Caçador depende apenas de si. Se vencer, assume a primeira posição e avança de fase. Mas ninguém está esperando um jogo fácil. Um jogo bem truncado e vai ser um jogo de bastante movimentação. Se o Avaí Kinderman empatar, vai precisar torcer contra o Santiago do Chile, que encara o Deportivo Trópico da Bolívia. O time chileno pode vencer, mas não com mais de 8 gols de diferença. Mas o foco das Leoas de Caçador está no jogo contra as argentinas. Para nós vai ser jogo de vida ou morte, porque a gente quer muito essa classificação. Avaí Kinderman e Boca Juniors se enfrentam hoje às 19h30 no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Hoje é o Dia Mundial do Rim. O tema deste ano é Vivendo Bem com a Doença Renal. O repórter João Paulo Cardoso mostra agora o que é a doença renal crônica e como prevenir a ocorrência dela. Acompanhe. Aos 20 anos de idade, o Paulo Sérgio descobriu que os rins já não funcionavam mais. A única solução foi começar o tratamento de hemodiálise. Eu descobri meu problema através de um exame simples de sangue, em que foi dosada a creatinina e a ureia. E também foi descoberto através de um ultrassom dos meus rins, em que foi descoberto que os meus rins estavam atrofiados. Foi então que fiquei sabendo que era portador de insuficiência renal crônica. Há 11 anos, a rotina dele mudou e precisou de muitas adaptações no dia a dia. A gente tem a necessidade, de se deslocar de casa até a clínica 3 vezes por semana, em que uma sessão de hemodiálise dura de 4 horas, às vezes menos ou mais tempo, dependendo da necessidade do paciente. A gente precisa se adaptar com a alimentação, com a ingestão de líquidos. Temos que se adaptar com o lazer do dia a dia. A gente não pode se deslocar muito longe da cidade, não pode fazer uma viagem tão longa por ter esse compromisso com a hemodiálise. Na segunda semana do mês de março é comemorado o Dia Mundial do Rim, uma campanha de saúde global voltada à conscientização sobre a importância dos rins e as formas de prevenção de doenças renais, além
da qualidade de vida dos pacientes crônicos. Atualmente, cerca de 140 mil pessoas em todo o Brasil precisam fazer hemodiálise para sobreviver. Mas afinal, o que é a doença renal crônica? É uma lesão que acontece nos rins que dura de 3 meses ou mais e que pode trazer várias consequências para o nosso organismo. A doença renal é uma doença silenciosa e apresenta poucos sintomas no início da doença. Os sinais e sintomas da doença são inchaço nas pernas, presença de sangue na urina, presença de espuma na urina, fraqueza, enjoo e falta de apetite. O presidente da Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina afirma que a pandemia do coronavírus dificultou o tratamento das pessoas que necessitam de transplantes e da hemodiálise no estado. Não podemos deixar de comentar o momento que vivenciamos pelo Covid, onde pacientes que infelizmente necessitam da hemodiálise não puderam fazer o isolamento social e, obviamente, com o risco de agravamento. No entanto, ainda nos preocupa a situação dos transplantes, que tiveram quedas acentuadas a nível até de 60% e o pior momento nos últimos 8 anos. E para evitar problemas nos rins, o especialista alerta. Diminuir o sal na comida, beber bastante água, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, não fumar, manter um peso adequado e controlar bem a pressão arterial e o diabetes. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.